gosto recomeçar. Diga comigo, dá gosto recomeçar. E eu vou recomeçar. O ano não terminou ainda. Mas vocês estão muito fracos. Diga, o ano não terminou ainda. E o melhor de Deus está por vir na minha vida. Amém ou não amém? Amém. Queridos, eu quero falar com vocês hoje em como nós podemos recomeçar livres da culpa. Muitas pessoas estão carregando muitas culpas em sua vida, muitos remorsos em suas vidas. Algumas pessoas estão ouvindo demais a voz do acusador. Todos nós temos um inimigo que nos acusa o tempo todo, de coisas do nosso passado, de coisas que Jesus já nos libertou, de coisas que nós já pedimos perdão e nós não cremos que Jesus já nos perdoou o suficiente, então precisamos ficar lembrando daquilo e trazendo aquilo de novo. E eu tenho orado ao Senhor, perguntado: Deus, por quê? Por que há tanta promessa? Porque é uma verdade na tua palavra, de que o Senhor nos chamou para recomeçar, para crer, para ter uma linguagem de abundância e não de escassez, para olhar para o nosso futuro com esperança, para ver tudo que o Senhor nos chamou para viver aqui, como um pequeno sinal da eternidade. Mas por que, meu Deus? Porque eu tenho visto tantas pessoas desencorajadas, eu tenho visto gente vivendo como se vivesse uma vida de derrota ao invés de abundância, vivendo uma vida de escassez ao invés de vitória. E o Senhor tem falado ao meu coração que muitas dessas pessoas carregam pesos excessivos em suas vidas, culpa, remorsos, acusações, coisas que Deus já perdoou, coisas que Deus já jogou no mar do esquecimento, e muitas pessoas voltam ao seu passado e pegam aquilo e trazem de novo ao seu presente. Muitos não conhecem Deus o suficiente ao ponto de crer que Ele te perdoa todos os dias, que Ele já te liberou uma promessa de que você é perdoado, de que você é dele, de que você pertence a Ele, e que Ele está construindo uma história enquanto você está amadurecendo na fé. E muitas pessoas não entendem que existe uma carga na sua vida. Hoje as empresas aéreas, mudou-se a lei aqui no Brasil, mas isso já é uma realidade quase que em todo mundo. Quando você vai para uma viagem, você compra a passagem, e se você quiser enviar uma bagagem que vai no sótão, que você pode levar mais coisas, você precisa pagar por essa bagagem. E dependendo dos quilos ou a quantidade de bagagem, você precisa pagar por elas. Existem algumas companhias aéreas que liberam bagagens de mão, que tem um certo quilo, uma quantidade, ou bagagens que você pode até levar um pouquinho mais, mas tem um limite de peso para você levar. Eu estou vendo alguns irmãos aqui que trabalham em empresa aérea, sabem do que eu estou falando. E existem algumas companhias de baixo custo, na Europa, nos Estados Unidos, que mesmo a bagagem de mão, você precisa pagar. E existe uma outra verdade: se você paga com antecipação, você paga um preço menor. Se você paga em cima da hora, você paga um preço maior. Mas o que eu percebo é que muitas pessoas, por não compreenderem a bondade de Deus, elas não conseguem recomeçar. Elas não conseguem ser a sua melhor versão. Elas não conseguem acreditar que elas podem de fato recomeçar na sua vida espiritual, no seu casamento, se tornarem pais, mães, maridos, esposas melhores, que você pode ter uma profissão que vai te dar prazer. Muitas pessoas acham que as suas emoções estão num ponto que é difícil recomeçar, e eu me pergunto por que elas não creem. Porque elas estão carregando culpas, inconsciente, sem perceberem que de fato elas carregam remorsos, mas quando elas estão para dar um passo de liberdade, um passo para serem livres, o inimigo vem com a voz da acusação
E ele começa a dizer de novo: você não consegue, você não é capaz. De novo, você vindo pedir perdão para Deus. Você esqueceu do pai que você foi, da mãe que você foi. Você esqueceu dos seus erros. Você esqueceu que nesse último mês você não venceu a tentação por 4 vezes. Você esqueceu das palavras que você disse. Você esqueceu de quem você é. Então tudo aquilo que ela começa a crer em Deus para recomeçar, o inimigo sabota essa pessoa ao ponto dela voltar ao seu passado e carregar de novo as suas culpas. Algumas pessoas carregam culpas de ontem, que não parecem tão pesadas, que dá para carregar na mão sem muito peso. Algumas pessoas conseguem até desfilar com a sua culpa. Algumas pessoas parecem até se tornar chique, já viram isso? Tem gente que parece elegante com as suas culpas, e tem gente que chega a absorver tanto as suas culpas e os seus remorsos, porque para elas é bom de vez em quando ter uma coisinha do passado, para elas se sentir que as pessoas estão tendo pena delas. Coitada, ela enfrentou aquilo no passado. Coitada, você não sabe como foi a vida dessa pessoa, o que ela passou, o que ela enfrentou, e ela carrega culpas, condenações, remorsos, que muitas vezes faz bem para ela. Agora tem gente que, por não entender quem Deus é, na hora de dar um novo passo de vitória na sua vida, de abundância na sua vida, elas vão e pegam malas que estão tão emboloradas, malas que há muito tempo ela carregou, e ela pega de novo no seu passado, porque quando ela começa a carregar algum tipo de culpa, o passado retorna. Abre uma brecha e o passado retorna. E eu vejo quantos cristãos que amam a Deus, que não compreendem quem Jesus é, por ficarem carregando pesos que Jesus já tirou, bagagens que Jesus já arrancou, culpas e condenações que Jesus já purificou. Vocês sabem, queridos, nessa noite, eu quero que você compreenda a grandeza do amor de Deus, a grandeza da bondade do Senhor, porque eu estou crendo que nós vamos viver o melhor de Deus, mas para viver o melhor de Deus, nós precisamos ter uma consciência bíblica da jornada espiritual. Eu vejo cristãos que não compreendem quem Deus é, e por não compreenderem quem Deus é, eles sequer cantam o que nós cantamos aqui com verdade. Eles acham que o que nós fazemos aqui na hora da adoração é pura musiquinha para preparar para a mensagem. O que nós cantamos são verdades espirituais que levam você a um quebrantar em Deus, porque a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Então, enquanto você está adorando, Deus está fazendo a habitação em você. Ele está quebrando as estruturas. Ele está dizendo: ei, hoje mesmo eu tenho um presente para você. Prepare o seu coração, pare de entender que isso é musiquinha e comece a adorar, porque há um Jesus nesse lugar. Quando nós cantamos nessa noite, antes da cruz, depois da cruz, Jesus, eu não pude deixar de me quebrantar, porque o que Ele fez por mim, o que eu seria sem Jesus, o quanto eu carregaria, o quanto eu viveria. Queridos, eu não sei quantos de vocês, mas se eu for dar ouvido às vozes do inimigo, todos os dias, querendo dizer quem eu não sou, eu tenho vergonha de dizer para vocês o que eu ouço do inimigo sobre quem eu não sou. Toda manhã, quando um problema chega, quando eu enfrento uma batalha,
quando eu enfrento um desafio, quando as pressões me cercam, o inimigo está cercando o tempo todo de acusação, então eu preciso me levantar e lembrar quem Deus diz que eu sou, o que a palavra diz que eu sou. E o que eu percebo é que muitas pessoas estão tendo dificuldade de recomeçar, elas até creem, elas saem daqui dizendo, é mesmo, vamos recomeçar, mas quando chegam em casa, quando decidem ser pais melhores, mães melhores, maridos e esposas melhores, cristãos de verdade, elas enfrentam pressões, e o inimigo diz quem elas não são, e elas abraçam aquilo. E a palavra de Deus te liberta, e eu creio por uma libertação nessa noite. Não é libertação de demônio não, tá querido? Não é libertação, porque você não é endemoniado, você é perdoado. A sua batalha não é ficar vencendo o inimigo, a tua batalha é vencer as obras do inimigo na sua mente, que te impede de crer que você já é salvo, perdoado, você é filho de Deus e que Ele tem o melhor para você. E que tudo lhe é permitido em Cristo Jesus, porque você é livre, livre em Cristo Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23 até o 26, e talvez esse capítulo, você precisa ler na sua casa, diz, todos nós somos pecadores, todos nós, todos pecaram, e todos estão fora da glória de Deus, essa é uma realidade. Versículo 24, mas todos somos justificados gratuitamente. Diga comigo, gratuitamente. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, é de graça. E é de graça, mas pela graça de Jesus. Viu? É de graça, mas pela graça de Jesus. É por meio da redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados que anteriormente foram cometidos. 26. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O apóstolo Paulo entendeu um princípio tão poderoso. Ele diz, gente, se vocês entenderem que primeiro, tudo que vocês recebem é um presente de Deus, e que vocês são justificados pela fé. Diga comigo, justificado. Queridos, o inimigo quer roubar isso de nós. Muitas vezes nós somos cristãos rasos demais. Nós frequentamos uma igreja, nós somos religiosos e nada mais do que isso, porque nós não compreendemos as verdades do Evangelho. E vai chegar um momento que nós vamos ser responsáveis pela verdade que nós recebemos, pela palavra que nós recebemos. E naquele dia, na eternidade, quando nós não vivermos tudo que nós vivemos aqui, o Senhor vai nos mostrar, ei, você ouviu e não praticou. Então eu preciso de toda a tua atenção nessa noite, para que se você entender isso, você vai recomeçar e a sua velocidade a partir de agora vai ser poderosa. Haverá um espírito de aceleração sobre a sua vida. Queridos, escute isso que eu estou te falando. Alguns de vocês chegaram aqui hoje porque estão vivendo esse estilo de vida, cheio de culpas, de condenação, envoltos a uma falsa santidade. Alguns de vocês precisam rasgar o véu que separa vocês de uma verdade no Espírito. Alguns de vocês hoje precisam abraçar de fato a fé no Senhor e declarar no Senhor que Ele preparou para vocês uma novidade de vida. Chega de viver nesse lugar, diga comigo, eu não vou viver mais nesse lugar. Eu vou viver num lugar mais alto, diga comigo, eu vou viver num lugar mais alto. E é por isso que Jesus te chamou para ser uma pessoa em abundância e compreender quem você é. Toda vez que a culpa e a condenação vier sobre a sua vida, saiba quem você é. Porque quando nós não sabemos quem nós somos, nós abraçamos a mentalidade de escassez. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós vivemos uma vida olhando até assim, absorvendo tudo que é pesado. Mas quando nós compreendemos quem nós somos em Deus, nós nos levantamos e resplandecemos.
É possível ser melhor. É possível acreditar que você pode mudar. Quantos anos você vivendo o mesmo estilo de vida? O que você está carregando? Que tipo de bagagem está sobre a sua vida? O que Jesus te perdoou e você não se perdoa? O que Jesus já liberou e você não libera? Você tem remorso de algo? Quando vem de novo na sua vida uma chance para fazer algo novo, e para crer que Deus está te levando a um novo lugar, por quê? Vem a mentalidade dizendo: você não pode. Esqueceu o que você fez? Você não é capaz. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19, ele diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Quem foi esse homem? Adão. Nós até brincamos, gente, culpa de Adão. Se não fosse Adão ter comido da fruta, a gente não estaria nessa situação, e a gente até acredita nisso. Mas a gente não bota a mesma fé, que pela cruz de um só homem, pelo sacrifício de um só homem, eu sou perdoado. Pela cruz e pela vida e pela morte e ressurreição de um só homem, eu sou livre do meu passado. Eu posso recomeçar. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Diga comigo, justo. Diga, eu sou justo. Queridos, quando nós entendemos isso, toda manhã, quando o inimigo quer, ou nos momentos de pressão, quando o inimigo quer trazer em nós todo tipo de passado, nós dizemos: ei, eu sou justificado. Se você soubesse o poder de ser justificado por Jesus, de ter essa verdade revelada no seu coração, de saber isso com o teu espírito. Sabe de uma coisa? Ninguém vai me tirar desse lugar de justificado, de compreender essa verdade. Eu estava conversando com a pastora Sandra, minha sogra. Ela fez aniversário sexta-feira e nós descemos à praia para almoçar com ela. E quando nós chegamos lá, eu estava falando para ela, eu disse: olha que verdade que a gente recebe todos os dias para poder recomeçar. E a batalha na nossa mente para não recomeçar algumas áreas é porque nós achamos que não somos capazes, e nós começamos a carregar essas coisas. E às vezes a gente se enche de condenação, culpa, remorso. A gente diz: não, eu nunca dei sequência às coisas, então eu não vou conseguir dar sequência às coisas. E ela disse: Mar, sabe de uma coisa? Por muito tempo, eu achava que um erro, quando eu falhava no meio do caminho, eu perdia a salvação. E eu vivia assim, cuidando para não falhar, para não perder a salvação. Eu achava que aquilo ia me tirar do meu propósito em Deus. Eu me sentia culpada, condenada. E quando eu compreendi realmente quem Jesus é e o que Ele fez por mim, eu descobri que um pecado não me tira da salvação. O pecado me tira a alegria da salvação. Queridos, porque o que pode tirar da salvação é uma obstinação ao pecado. Você se afundar tão profundamente no pecado, ao ponto de rejeitar a Deus e ao Espírito Santo. O que o pecado faz na nossa vida, é que ele nos arranca da alegria da salvação, e ele nos faz ficar frios para o relacionamento com Deus, e isso nos afasta da presença de Deus. E quando um pecado entra, nós começamos a ter remorso, e o remorso e a culpa é uma porta para trazer todas as bagagens do passado de novo. Uma pessoa que se sente perdoada,
Uma pessoa que se sente livre, uma pessoa que de fato recebe a salvação e a liberdade, ela não deixa o passado vir novamente. Ela diz, isso já ficou lá, essas palavras já ficaram lá, essa rejeição já ficou lá, esse luto já ficou lá, tudo isso já ficou lá, e agora eu posso viver uma nova vida, porque eu não vivo do meu passado. Agora, quando você abre uma porta, todo o passado bate na sua porta, e ele quer te dominar novamente. E alguns de vocês, Deus já perdoou vocês. Alguns de vocês ficam trazendo coisas do passado que impede vocês de recomeçarem a acreditar que vocês podem viver uma vida abundante. Alguns de vocês tentam vencer na mente a condenação e tentam esconder esse remorso. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite para dizer: se por um só entrou o pecado, por um só homem veio a justificação, e você é justo. Tem pessoas que vivem tão do seu passado, que parece que tem alguém perseguindo ele o tempo todo. E quando ele olha para trás, ele vê que ninguém está o perseguindo, ele mesmo está vivendo uma vida de culpa. Para vencer o passado e saber que você é justo, precisa de coragem. Diga comigo, coragem. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 28, versículo 1. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Tem gente que está assim, tem gente que está correndo, dizendo, e quando ele olha para trás, ele percebe que ninguém está o condenando, ele percebe que ninguém está o perseguindo, e que esse remorso, essa culpa está dentro dele. Ninguém mais o acusa, Jesus já não mais o acusa, Deus não acusa mais ele, mas ele se sente acusado, ele se sente culpado, ele está cheio de remorso, então ele está correndo, achando que alguém está o perseguindo, e ninguém está o perseguindo, mas a palavra de Deus diz que o justo é corajoso como um leão, porque para acreditar que você é justificado, você precisa de coragem. Diga comigo, coragem. Queridos, você precisa levantar toda manhã e dizer para o inimigo: ei, você não vai dominar a minha mente. Ei, eu sou perdoado, ainda que eu caia 1000 vezes, o Senhor me levantará. Ainda que eu falhe, o Senhor me perdoará, porque o caminho para isso é o pedido de perdão, é o arrependimento. Eu quero mostrar a diferença de duas pessoas aqui. Duas pessoas. Júlio, vem aqui. Marquinhos, por favor, venham aqui. Vocês conhecem bem essas duas pessoas. É bem familiar a vocês. Um à minha direita e um à minha esquerda. Os dois são discípulos amados de Jesus. Os dois ouviram as mesmas palavras. Os dois estiveram juntos com o Mestre. Os dois falharam. Os dois se perderam no meio do caminho. Um deles, a investida de Satanás foi até mais forte, porque Jesus disse a um deles: o diabo, Satanás, pediu para peneirar a sua vida. O outro enfrentava culpas do passado, expectativas não supridas, remorso de não ter feito tudo e não ter abraçado tudo aquilo. Há muitas nuances para esse se tornar o que se tornou. Os dois amavam o Mestre, e os dois eram amados pelo Mestre, mas os dois tiveram caminhos opostos. Os dois traíram a Jesus. Os dois tiveram o olhar de Jesus. Os dois sentaram à mesa da Santa Ceia, e antes de se assentarem, Jesus lavou os pés de Pedro e lavou os pés de Judas. Eu vejo igrejas que impedem a Santa Ceia para algumas pessoas. Ah não, porque se você... E eu vejo cristãos vindo à igreja e dizendo: eu não vou tomar Santa Ceia porque eu não posso. Você nunca vai poder, porque mesmo no teu melhor dia, você não é santo o suficiente para tomar a ceia. Sabe por que você toma a ceia? Por causa de Jesus.
porque o preço já foi pago. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Jesus. Tudo é sobre Jesus. Jesus lava os pés de Pedro e lava os pés de Judas. Jesus serve a ceia para Pedro e serve a ceia para Judas. Jesus sabia que Pedro iria traí-lo e que Judas iria traí-lo. Jesus, quando ele vai para o Getsêmani, e ele está orando, então depois da oração, ele olha para Judas, e Judas agora vem com muitos soldados. Mateus escreve assim, Mateus diz, amigo. Queridos, uma coisa que Jesus não é sarcástico e mentiroso. Jesus disse, amigo, ele estava dando uma chance para Judas, ele estava dizendo, ei, pare de carregar tudo isso, ainda que você tenha me vendido por todo esse dinheiro, há perdão para você, há restauração para você. Judas foi. O remorso e a culpa, sem arrependimento, fez com que ele se enforcasse. Pedro, ele saiu dali, numa fogueira, muitas pessoas perguntaram para Pedro, você o conhece? Não o conheço. Você o conhece? Você se veste como ele? Não o conheço. Você é parecido com ele? Não sou. E a palavra de Deus diz que ele ficou tão irritado por estarem comparando ele com Jesus, que o apóstolo, a quem Jesus disse, tu serás a pedra a quem eu vou fundar a minha igreja, diz que ele xingou e amaldiçoou. O xingamento foi de baixo calão, e a maldição foi tão violenta, que ele disse, eu não conheço, e ele falou coisas pesadas, porque a Bíblia diz isso. E Jesus olha para ele de longe, ele não disse amigo, mas com os olhos ele disse amigo. Ele deu a chance para Judas, ele deu a chance para Pedro. Pedro foi. A culpa ficou por muito tempo no coração de Pedro. O remorso ficou muito tempo no coração de Pedro. Mas ele abraçou de novo a esperança do Jesus ressurreto. A diferença de um e outro é que os dois tinham culpas e remorsos do passado, mas cada um tomou uma decisão diferente. Obrigado, Júlio. Obrigado, Marquinhos. Conosco não é diferente. Todos os dias, a verdade do Evangelho está nos chamando e dizendo, ei, amigo, quem você é? Nós somos tão difíceis de compreender o perdão de Deus e a graça de Deus. Queridos, eu não sei quantos de vocês têm filhos aqui, mas se no dia anterior, meus filhos aprontaram, eles erraram, eles falharam, eu coloquei eles de disciplina, e amanhece um novo dia, às 10 horas da manhã eu digo, o shopping está abrindo, nós vamos na loja de brinquedo, nós vamos comprar um brinquedo novo, e eu quero dar de presente para vocês. Eu não sei os seus filhos como são, mas os meus sequer vão lembrar do dia anterior. Dizer assim, não pai, eu não mereço, vou ficar aqui no cantinho do pensamento, porque eu errei ontem e eu não mereço isso não. Quantos filhos vão fazer isso? Por que não farão isso? Porque eles sabem que eles são filhos, e que na presença do pai, se o pai está fazendo isso, é porque o pai já os perdoou, e eles não vão ficar lembrando o que ficou no passado, sim ou não? Mas sabe o que nós fazemos, gente? Deus já te perdoou, se você se arrependeu. Pastor, mas eu estou enfrentando as mesmas lutas. Enfrente as mesmas lutas em arrependimento, não em condenação e culpa. Porque o que você será amanhã, você vai olhar para trás e ver a bondade do Senhor, que te carregou com misericórdia
até o dia da total libertação. Uma coisa eu quero dizer sobre a sua vida: talvez você não esteja livre ainda, mas você já é livre. E se você entender o quanto você já é perdoado, eu vejo Jonas desobediente, o Jonas da Bíblia, desobediente. Deus manda ele para um lugar, ele decide não ir para esse lugar, mas de repente Deus leva ele a um processo de disciplina, coloca ele 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, e lá ele se arrepende, e depois do arrependimento, Deus faz o grande peixe vomitar ele na beira da praia, e eu não vejo Deus olhando para ele dizendo: ah, Jonas, agora fica aí no cantinho do pensamento, porque a tua missão agora vai demorar um pouquinho mais. Ei, você é um pecador, segura aí, eu preciso passar por um processo de tratamento com você, segura aí. Eu vejo Deus dizendo: ei, meu filho, você se arrependeu, então levanta e vai fazer a sua missão, porque eu sei quem você vai se tornar, e eu continuo acreditando em você. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Elas têm uma missão, elas falham no meio do caminho, e elas precisam se levantar em arrependimento, e dizer: Deus, eu sei que eu sozinho não posso, eu sei que eu não consigo sozinho, mas eu sei que Jesus pode, e eu amo, eu sei que o Senhor pode fazer isso em minha vida, então eu me levanto, e eu sei que eu continuo tendo a minha missão como marido, como esposa, como pai, como filho, como profissional, no ministério eu continuo tendo a minha missão. Então eu peço para você, igreja amada, se levanta em arrependimento, saiba quem você é, não deixe a condenação, culpa do teu passado te limitar, porque dá gosto recomeçar, e se você se levantar nesses dias, algo impressionante vai acontecer. Deus está trabalhando na sua vida, para você compreender algo do Evangelho que foi tirado de você. Algumas pessoas estão vivendo debaixo de tanta condenação, que elas fazem o seguinte, de culpa, de remorso, que elas dizem assim: ah, eu pequei um pecadinho pequeno, como se tivesse pecadinho pequeno, pecado grande, eu pequei, então eu vou ter que ficar uns 2 dias com uma cara de remorso, para mostrar que eu estou arrependido. Algumas pessoas pecaram um pecado médio, diz: não, esse já é um pouquinho maior, então eu vou ter que ficar 1 semana com essa cara de arrependimento, até que Deus olhe para mim e veja o quanto eu estou arrependido. Algumas pessoas, elas olham para o seu passado, ela diz: você não sabe quem eu fui, o que eu fiz e o que eu continuo fazendo. Então elas têm que viver uma vida como se elas precisassem que os outros vissem que elas estão com remorso. E eu quero dizer para você, quem acredita na palavra, quem crê na palavra, de verdade, todos os dias se levanta e cala a voz do acusador, e declara pela palavra quem você é. Não é o que você faz, escute isso, não é o que você faz nesse momento, é quem você é. Então isso te dá poder e força, para você continuar na tua jornada de fé. Não desista, enquanto você não se tornou tudo o que Deus já sabe que você é. Não desista, e trabalhe para chegar lá. Por isso, recomece de novo. Queridos, a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele... Sabe o que muitos cristãos pensam sobre resistir ao diabo? Eles ficam assim: sai demônio, sai capeta, vai cramunhão, vai embora, enxu caveira, vai embora, coisa ruim. Alguns irmãos pensam que vencer o diabo e resistir ao diabo é fazer esse tipo de oração. Alguns irmãos ficam: o sangue de Jesus sem poder. Olha o que o diabo fez, ele bateu o dedo na minha porta. Olha o que o diabo fez, ele fez o carro passado. Tudo é o diabo. E eu fico imaginando, se a gente tivesse uma ilustração, alguns irmãos estão lutando com o diabo, resistindo o diabo nesse versículo, o diabo com um tridente do outro lado, vestido de vermelho, com os chifrinhos ali, e ele desse outro lado com a palavra dizendo: sai, e o diabo atacando com o tridente, você sai, e ele atacando com o tridente, você, a luta está difícil, mas que batalha, ô inferno tremendo, ô caminhão do diabo, ele fica assim. Sabe o que eu olho para essas pessoas e eu percebo? Que elas não estão vivendo a Bíblia. Sabe aonde nós resistimos o diabo e ele foge de nós? Aqui, na nossa mente. Porque o inimigo fica te acusando
não é com um tridente vestido de vermelho com 2 chifrinhos. O inimigo acusa você para você se tornar tudo o que Deus te chamou para ser. Ele fica dizendo: você não pode, você não é perdoado, você não é santo, você não é justificado, você é um fraco, você é um perdedor, você não presta, você está caindo várias vezes. Então, que cara de pau que você tem de chegar diante de Deus de novo, olha essa tua cara. E ele começa a te acusar. Essa é a batalha. Quando você resiste isso pela palavra, então você resiste ao diabo, e daí ele foge de você, e você pode se tornar tudo o que Deus te chamou para ser. E nessa noite, queridos, a maior batalha que você precisa enfrentar nessa semana é levantar e dizer: Senhor, eu sei quem eu sou perdoado, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou livre. Toda vez que você errar de novo, se levanta e diz: me perdoa, Jesus, porque se eu fizer isso sozinho eu não vou conseguir, mas eu sei que o Senhor me dá força para vencer da próxima vez, e eu vou continuar insistindo. E quando o diabo vê que você está insistindo mais uma vez, quando o diabo percebe que você caiu e você se levantou e você diz: opa, eu vou vencer mais uma vez, ele diz: escuta, esse cara de novo. Ele não vai olhar para você como: esse cara é bobo. Ele vai olhar para você e vai dizer assim: esse cara está tomando posse da palavra. E ele vai começar a se afastar de você, porque você está resistindo ele com a palavra na sua mente. Quem você é? Você é salvo, amado, filho. Você é tudo que Deus sonhou e projetou para colocar nesse lugar que você está hoje. Se você entendesse quem você é, você recomeçaria agora. Você levantaria nessa segunda-feira e você olharia. Alguns dizem assim: eu nem vou começar porque olha, 3 semanas já dessa palavra, eu me comprometi com a academia e não comecei, eu me comprometi com a alimentação e não comecei, eu me comprometi em ser um pai melhor e não comecei, e daí, quem está falando isso? É a realidade, pastor. Não, a realidade é quem você é em Cristo Jesus. Essa é a realidade. O que você está ouvindo é a voz do inimigo. Então se levanta e discirna quem você é. Diga: eu sou amado, eu sou perdoado. Diga: eu sou corajoso, como um leão. Você está parecendo um gatinho, mas você é como um leão. Você é corajoso, amém? Amém ou não amém? Então vamos nos colocar em pé, queridos.